Ela estava com os olhos fixos no teto branco da sala de parto quando ouviu o choro do bebê pela primeira vez. Era um som agudo, forte, como se o pequeno recém-nascido soubesse que, naquele momento, tudo mudaria. Rafael, o marido, segurava a mão dela, tentando conter as lágrimas, mas não de emoção. Ele estava em choque. Algo naquele bebê, algo não fazia sentido, mas ainda era cedo demais para entender. Ele apenas engoliu seco, beijou a testa da esposa e disse: "Você conseguiu, amor. Nosso filho chegou. Voltemos 7 meses antes." Clara tinha 24 anos, era professora de música infantil em uma escola do interior e vivia uma vida simples, quase monástica. Ela e Rafael estavam casados há 2 anos. Tinham uma rotina tranquila, daquelas que todo mundo chama de casal perfeito. Ele era marceneiro, orgulhoso do que fazia com as mãos. Moravam em uma casa modesta, mas aconchegante, e nunca tinham tido problemas de confiança. Até aquele dia. Tudo começou com uma tontura leve que Clara teve ao dar aula. Achou que fosse apenas cansaço, mas os sintomas continuaram. Enjoos, atraso no ciclo, dores de cabeça. Uma colega sugeriu brincando: "Será que você está grávida?" Clara riu. Achou engraçado. "Impossível", respondeu. Ela e Rafael estavam esperando o momento certo. Mas havia um detalhe. Eles ainda não tinham tido relação. Por escolha mútua, estavam esperando. E era algo sagrado para os dois. Mesmo assim, só por desencargo, Clara fez o teste. Comprou aquele de farmácia. 2 linhas. Positivo. Ela congelou. Entrou em pânico. "Isso é impossível", repetia enquanto encarava o espelho do banheiro. Ligou para a ginecologista. Pediu um exame de sangue. Mais uma vez positivo. Clara chorou. Sentou no chão e começou a se questionar se estava perdendo a sanidade. Quando contou para Rafael, ele não reagiu como ela esperava. Ele não ficou bravo nem acusou. Ele apenas ficou em silêncio. Um silêncio que durou dias. "Talvez seja um milagre", disse ele em voz baixa, como quem não quer ouvir a própria frase. Clara queria acreditar nisso também. E durante os meses seguintes, foi exatamente isso que fizeram. Acreditaram. A gravidez seguiu saudável. Os exames mostravam que o bebê estava crescendo bem. Os vizinhos começaram a comentar, mas o casal evitava explicar muito. Diziam apenas que era uma bênção inesperada. Clara começou a sentir o bebê mexer cedo demais, o que surpreendeu os médicos. Era como se aquela criança tivesse pressa de chegar. Mas por trás dos sorrisos, Rafael dormia mal. Pensava demais. Pesava em silêncio o que era mais fácil: acreditar na esposa ou encarar a possibilidade de que algo terrível estivesse sendo escondido. Ele conhecia Clara. Sabia o quanto ela valorizava os princípios dela. Mas como ela engravidaria assim? Certa noite, Rafael entrou em contato com um pastor da cidade sem que Clara soubesse. Perguntou se milagres assim eram possíveis. O pastor disse que sim, que na Bíblia havia mulheres que engravidaram sem contato físico. Mas aquilo só deixou Rafael mais confuso. Era fé demais para um coração em dúvida. Enquanto isso, Clara escrevia cartas para o bebê. Dizia o quanto o amava, como o esperava, com todo o coração. Ela passou a dormir com uma das cartas embaixo do travesseiro, como se quisesse proteger aquela vida de qualquer julgamento. "Você é querido, você é esperado, você é meu." Ela dizia sempre em voz baixa, como um mantra, e assim os meses passaram. A barriga cresceu, as dúvidas também. Rafael tentava não demonstrar. Fazia o café da manhã, a levava nas consultas, montou o berço com as próprias mãos, mas algo nele estava se quebrando devagar, até que chegou o dia do parto. Era uma madrugada chuvosa. Clara sentiu a bolsa romper e ligou para Rafael, que estava no trabalho noturno naquela semana. Ele correu para casa, nervoso, e a levou ao hospital. Durante o trajeto não disse nada, só segurava forte a mão dela, como se quisesse sentir alguma resposta pela pele. Na sala de parto, quando o bebê nasceu, Rafael olhou para ele e paralisou. Era um menino lindo, saudável,
Mas no lado esquerdo do peito havia uma mancha de nascença, em forma de coração. Uma marca incomum, simétrica, vermelha. Ele conhecia aquela marca. Já tinha visto antes. Mas não podia ser. Não ali. Não agora. Ele apenas engoliu, seco com o coração disparado. Clara sorriu ao ver o filho. Ele é perfeito, sussurrou. Rafael não respondeu. Apenas olhou para a enfermeira e perguntou baixinho. Vocês conseguem saber se essa marca é genética? A enfermeira, sem entender a profundidade da pergunta, apenas respondeu. Às vezes sim, às vezes não. Pode ser só coincidência. Mas Rafael não acreditava em coincidências. Ele não falou nada naquele dia, nem nos dias seguintes. Apenas guardou para si aquela inquietação. Até que, certo dia, decidiu fazer algo que mudaria tudo. Buscou uma foto antiga. Uma que ele esperava nunca mais ver. E a partir dali, a dúvida virou uma tempestade. Rafael não disse nada a Clara. Mas desde o dia do parto ele dormia menos, comia menos e falava pouco. Durante o banho, olhava ao espelho e se perguntava se estava sendo injusto. Mas todas as noites, quando olhava para o bebê no berço, seu olhar era dividido. Metade ternura, metade tormento. O pequeno Davi, nome escolhido ainda durante a gestação, dormia com os bracinhos encolhidos e o coraçãozinho estampado na pele. Aquela mancha em forma de coração pulsava na mente de Rafael como um sinal que não dava trégua. Na segunda semana em casa, Rafael esperou Clara sair para levar Davi à primeira consulta pediátrica e procurou uma antiga caixa no fundo do guarda-roupa. Estava cheia de papéis velhos, lembranças, cartas que nunca deveriam ter sido relidas. No fundo da caixa havia uma foto dobrada. Ele hesitou, mas desdobrou. Era uma foto de um homem sorrindo, deitado numa rede, com a camisa aberta no peito. Lá estava, a mesma marca. No mesmo lado, a mancha em forma de coração. O nome dele era Mauro, ex-namorado de Clara, ainda do tempo da faculdade. Os dois ficaram juntos por quase um ano. Terminaram antes de Clara conhecer Rafael. Pelo menos era o que ela dizia. Mauro era o oposto de Rafael. Aventureiro, irresponsável, daqueles que não sabiam o que queriam. Rafael sempre odiou lembrar daquele rosto. E agora aquela marca voltava como uma sombra. Rafael olhava a foto e tremia. Não conseguia entender. Mauro tinha saído da cidade anos atrás. Disse que ia viajar o mundo. Nunca mais foi visto por ali. Por que Davi teria a mesma marca? Isso era possível? E se fosse só coincidência? Mas o problema é que Rafael não acreditava em coincidências desde o dia em que seu pai morreu, dizendo que um erro de coincidência custara sua vida. Naquela noite, Clara voltou feliz da consulta. Disse que Davi estava crescendo forte, que o médico elogiou a força do menino. Rafael forçou um sorriso e disse que estava orgulhoso, mas evitou olhar para o peito da criança. Durante a madrugada, enquanto Clara dormia, Rafael se levantou e foi até o computador. Pesquisou sobre genética, manchas de nascença, hereditariedade, leu textos médicos, fóruns de mães, blogs espirituais. Alguns diziam que marcas em forma de coração eram extremamente raras, mas não impossíveis. Outros associavam a vidas passadas. Rafael fechou o notebook e olhou para Davi. O menino abriu os olhos no berço. Os dois ficaram se encarando por segundos, que pareceram uma eternidade. No dia seguinte, Rafael ligou para um antigo amigo que trabalhava numa clínica de análises genéticas. Pediu informações sobre testes de paternidade. O amigo explicou, tudo com cautela. Rafael disse que era só curiosidade. O amigo não acreditou, mas respeitou o silêncio. Durante a semana, Rafael passou a evitar Clara. Alegava cansaço. Se trancava no ateliê e passava horas lixando madeira que nem precisava ser trabalhada. Clara percebeu a distância. Perguntava se ele estava bem. Ele respondia com um beijo rápido na testa e dizia, só preocupado com o trabalho. Mas dentro dele, a dúvida crescia como um tumor. Certa manhã, Clara entrou no ateliê e encontrou Rafael dormindo em cima da bancada, com a foto de Mauro na mão. Ela não disse nada. Apenas pegou o retrato com cuidado e olhou. Reconheceu. Seus olhos encheram de lágrimas. Voltou para dentro de casa em silêncio.
Quando Rafael acordou, ela estava na cozinha, fazendo café, com os olhos vermelhos. Você está me escondendo alguma coisa? Ele perguntou direto. Clara se virou devagar. Você acha mesmo que eu teria coragem de fazer isso com você, Rafael? Ele não respondeu. Só olhou para ela como quem busca uma confissão. Essa mancha no Davi é igual à do Mauro, ele soltou. Clara engoliu seco. Eu sei, disse ela quase num sussurro. Rafael paralisou. Você sabe? Ela assentiu. Vi a foto no dia em que ele nasceu. Eu lembrei, eu fiquei em choque também. Rafael arregalou os olhos. Você está me dizendo que isso é só uma coincidência? Clara se aproximou. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu nunca mais vi o Mauro desde que terminamos. Nunca. Rafael não respondeu. Durante dias o casal viveu num clima denso. Dormiam no mesmo quarto, mas cada um virado para um lado. Rafael oscilava entre acreditar e duvidar. Clara se mantinha firme, mas a pressão a fazia chorar no chuveiro. Certa tarde, Rafael recebeu um envelope, com os dados do teste de paternidade. Ainda não tinha feito, mas o envelope estava ali, esperando. Bastava uma amostra de saliva. Era simples, mas o ato de pegar aquilo, para ele, era como declarar guerra à mulher que dizia amar. Ele guardou na gaveta. Numa noite chuvosa, Clara saiu para comprar fraldas. Rafael ficou com o bebê. Davi chorava muito, e Rafael o pegou no colo. Pela primeira vez, ficou o encarando de perto, com calma. Reparou nos olhos, no formato da boca, no jeito de fechar os punhos. E então, Davi abriu. Um sorriso. Rafael tremeu. Era o mesmo sorriso de Clara. Terno. Inocente. Desarmado. Naquela hora, Rafael sentiu algo no peito. Uma dor e um alívio ao mesmo tempo. Pensou em jogar fora o teste. Pensou em pedir perdão por ter duvidado. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, o telefone tocou. Era uma ligação que ele jamais esperava. Uma voz masculina do outro lado com um tom estranho. Clara está bem? Perguntou. Rafael franziu a testa. Quem é? A voz hesitou. É o Mauro. Rafael ficou mudo. Por que está ligando? Mauro respondeu. Preciso falar com ela, é urgente, sobre o bebê. O mundo de Rafael girou. Rafael segurava o telefone com força, como se suas mãos pudessem impedir as palavras do outro lado. Mauro. Aquilo não podia ser coincidência. Depois de todos esses anos sumido, depois de todas as perguntas que Rafael evitou, ele simplesmente liga. Na mesma semana em que Rafael quase entregou a amostra para o teste de paternidade, o sangue dele fervia. Por que está ligando agora? Rafael perguntou com a voz fria. Mauro hesitou por um segundo. Porque eu vi uma foto. Que foto? Uma amiga me mostrou no grupo da escola, Clara segurando o bebê. Eu vi a mancha. E eu tenho a mesma. Rafael não disse nada. Aquilo estava claro. E o que quer com isso? Perguntou, tentando conter a raiva. Saber se é meu filho. A frase doeu como um soco. Ele não é seu filho. Rafael respondeu imediatamente, mais como um grito de defesa do que certeza absoluta. Do outro lado, Mauro disse com calma. Olha, eu não estou querendo confusão. Só preciso saber. Isso está me tirando o sono. Rafael desligou o telefone sem dizer mais nada. Clara chegou em casa pouco depois, com a sacola de fraldas e a blusa molhada da chuva. Tudo bem aqui? Perguntou. Rafael respondeu com um aceno de cabeça. Mas por dentro não estava tudo bem. Tinha ouvido a voz de um fantasma, um que talvez nunca tivesse ido embora realmente. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou olhando Clara deitada, abraçada ao bebê, como se nada estivesse fora do lugar. Como ela conseguia? Como ela ainda tinha tanta paz? No dia seguinte, Rafael saiu para resolver coisas na marcenaria. Na verdade, foi até um café afastado, onde Mauro o esperava. Os dois se encararam como dois homens que se conheciam bem, demais para se tolerar. Mauro estava diferente, mais magro, mais sério. Carregava nas mãos uma pequena caixa com fotos e papéis. Só quero conversar, disse Mauro. Rafael se sentou. Durante 2 horas, Mauro contou o que sabia. Disse que durante uma viagem a trabalho, 3 anos atrás,
Voltou para a cidade por um fim de semana e encontrou Clara em uma festa da escola. Segundo ele, foi um reencontro rápido. Conversaram, riram, tomaram vinho. Ele não disse diretamente que tinham dormido juntos, mas deixou no ar. Disse que na época Clara estava confusa e que ele nunca mais teve contato depois disso. Não sabia que ela estava casada. Juro que só fui descobrir tudo agora. Não quero destruir nada. Só tô perdido também. Rafael saiu daquele café sem dizer uma palavra. Entrou no carro e chorou como uma criança. Não queria acreditar. Clara teria mentido esse tempo todo? Teria escondido esse encontro? E se sim, por quê? Ao chegar em casa, Clara estava brincando com Davi no tapete da sala. Ela sorriu ao vê-lo, mas Rafael não conseguiu retribuir. Pegou o envelope com o teste, subiu para o quarto e o deixou sobre a cômoda. Ficou olhando a janela até a noite cair. No dia seguinte, Clara encontrou o envelope. Abriu, leu as instruções. Seus olhos se encheram d'água. Ela não disse nada. Apenas deixou o envelope de volta no lugar e passou o resto do dia em silêncio. Naquela semana, Rafael decidiu dormir na marcenaria. Disse que precisava terminar um pedido atrasado. Clara não insistiu. Sabia o que estava acontecendo. Sabia que ele estava quebrado por dentro. Mas também sabia que não podia dizer a verdade. Ainda não. Não enquanto ele não estivesse pronto para ouvir. Enquanto isso, Mauro enviou uma mensagem. Se precisar, faça o exame também. Só quero saber a verdade. Rafael ignorou. Passaram-se mais 2 semanas. Rafael ia e voltava da marcenaria sem olhar Clara nos olhos. O bebê já completava 2 meses. A mancha em seu peito parecia mais escura, mais nítida, mais acusadora. Clara tentou conversar. Você me ama ainda? Rafael respondeu. Não sei. Naquela madrugada, Rafael resolveu pegar o kit, fazer o teste. Recolheu a saliva de Davi enquanto ele dormia. Guardou com cuidado. No dia seguinte, enviou para o laboratório. Disseram que em 7 dias teria a resposta. 7 dias de angústia. 7 noites de insônia. No 5º dia, Rafael voltou para casa mais cedo. Encontrou Clara chorando no banheiro. Ela estava sentada no chão, com a cabeça entre os joelhos. Quando o viu, tentou esconder, mas era tarde. Você nunca mais me olhou como antes, ela disse. Rafael respondeu, porque não sei quem você é. Ela levantou com os olhos marejados. Eu sou a mulher que te ama. A mulher que acreditou que esse filho era um milagre. A mulher que teve medo de te perder. A mulher que errou. Rafael sentiu o chão sair dos pés. Ela estava prestes a confessar, mas antes que dissesse mais, o celular tocou. Era o laboratório. O resultado estava pronto. Rafael desligou sem falar nada. Foi até o computador. Acessou o site. Digitou a senha. O arquivo abriu. Ele leu uma vez. Depois outra. E mais uma. Seu rosto ficou pálido. Clara, ainda chorando, olhou para ele. Ele segurou o papel com as mãos trêmulas. Engoliu em seco. Você me jurou que nunca mais viu ele. Ela fechou os olhos. Me diz que isso é mentira. Ele implorou. Ela não respondeu. E naquele momento, tudo desabou. Rafael deixou o papel cair no chão. A sala estava silenciosa, mas a cabeça dele era um campo de guerra. As palavras no exame ainda queimavam em sua mente, incompatível com paternidade biológica. Seu mundo tinha sido construído em cima da confiança. Agora tudo parecia uma encenação. O bebê no berço, o berço que ele mesmo construiu, a mulher que ele escolheu para a vida. Tudo agora parecia uma farsa cuidadosamente montada. Clara ainda estava ali, imóvel, com os olhos fixos nele. Ela não tentou se defender. Não chorou mais. Não implorou. Apenas ficou de pé, encarando a fúria silenciosa que tomava conta de Rafael. Você vai me contar agora? Ele perguntou com a voz baixa, contida, mas cheia de veneno. Clara abaixou a cabeça. Não é o que você está pensando. Rafael riu, sem humor. Não é? Porque o teste diz exatamente o que estou pensando. Davi não é meu filho. Clara se aproximou. Rafael, por favor, escuta. Você me traiu.
A frase caiu como uma sentença. Clara sentiu o impacto, mas permaneceu firme. Eu preciso te contar tudo. Só me escuta, por favor. Mas Rafael não conseguiu ouvir. Saiu de casa, entrou no carro e dirigiu sem rumo. Passou a noite andando pelas ruas vazias da cidade. Pensava nos votos de casamento. Pensava nas noites em que choraram juntos por não saberem quando começariam uma família. Pensava no sorriso de Davi. E pensava que esse sorriso, talvez, não era dele. Era de outro. Enquanto isso, Clara ficou sentada no chão da sala com Davi no colo. Cantava baixinho, como se a única forma de não desmoronar fosse protegendo o filho com a voz. Você é meu. Nada vai te tirar de mim. Repetia em sussurros. Pela manhã, Rafael voltou para casa. Olhos fundos. Alma despedaçada. Encontrou Clara ainda acordada, segurando o bebê que dormia. Fala, ele disse com a voz rouca. Me conta tudo agora. Clara respirou fundo. Eu estava sozinha naquele fim de semana. Você tinha ido para o retiro com seus amigos da marcenaria. Eu não ia sair de casa, mas uma amiga insistiu para irmos à confraternização da escola. Mauro estava lá. Eu não sabia que ele viria. Rafael cruzou os braços. E vocês? Clara olhou para o chão. Conversamos, rimos, ele falou que estava de passagem, bebemos, eu tomei vinho demais. E eu me senti fraca, perdida. Foi uma única noite. Ela chorou. No dia seguinte, ele já tinha ido embora. Nunca mais nos falamos. Eu me arrependi, fiquei doente de culpa. E jurei que nunca contaria, porque achei que tinha sido só aquilo. Um erro. Rafael a interrompeu. E quando ficou grávida, você sabia? Clara balançou a cabeça. Eu achei que não era possível. Nós nunca tínhamos... Eu achei que era um castigo. Ou um milagre. Não sei. Ela chorava, mas não buscava piedade. Quando a barriga cresceu, eu entrei em pânico, mas quando senti ele mexer pela primeira vez, tudo mudou. Eu amei esse bebê com todo o meu coração, e eu jurei que protegeria ele de tudo, inclusive da verdade. Rafael olhou para ela como quem vê um estranho. Você me roubou. Você tirou de mim o direito de decidir. Clara assentiu. Sim, e eu me arrependo disso todos os dias. Mas eu também vi o pai que você se tornou, Rafael. E não importa o que digam os genes, você é o pai dele. Rafael riu de dor. Mas eu não sou, não importa o que eu faça. Ele não é meu. Clara se levantou. Então vá embora. Se não consegue perdoar, se não consegue olhar para ele e ver o que construiu, então vá. Mas não diga que ele não é seu, porque só um pai de verdade teria feito tudo o que você fez até agora. Rafael saiu de novo. Passou 2 dias fora. Dormiu na marcenaria. Não atendeu ligações. Ignorou mensagens. E pensou, pensou, pensou. Pensou na primeira vez que viu Clara sorrir. Pensou no dia em que decidiu pedi-la em casamento. Pensou na promessa de construir uma família com ela. Pensou no dia em que ouviu o coração do bebê pela primeira vez no ultrassom. Pensou na primeira fralda que trocou, no primeiro banho, no primeiro sorriso. Pensou também em Mauro, no que ele faria se soubesse da verdade, se exigisse um lugar na vida do bebê. Pensou em si mesmo, em quem era antes de tudo, em quem se tornaria depois. No terceiro dia, voltou para casa. Encontrou Clara dormindo com Davi no colo, na poltrona. A cena parecia um quadro, um retrato de paz frágil. Ele se ajoelhou à frente dela, tocou o pezinho do bebê e chorou. Chorou como um homem que já não tem mais respostas, mas que encontrou uma certeza. Ele amava aquele menino e ele precisava tomar uma decisão. Na manhã seguinte, Clara acordou e encontrou uma carta no berço. Era de Rafael. Clara, talvez eu nunca te perdoe completamente. Talvez eu nunca esqueça. Mas eu te amei. E te amo. Mesmo ferido, mesmo despedaçado. E esse menino, ele é meu, porque meu coração o reconhece. Se você ainda me quiser aqui, mesmo depois de tudo, eu vou tentar. Um dia de cada vez. Não por você, não por mim, por ele. Clara leu a carta com as mãos trêmulas e chorou. Pela primeira vez sem culpa. Mas naquele mesmo dia, uma nova carta chegou pelo correio.
Era de Mauro. E dentro dela havia algo que mudaria tudo. Clara segurava o envelope com as mãos trêmulas. Não havia remetente, mas a caligrafia no destinatário era inconfundível. Mauro. Ela reconheceria aquela letra mesmo de olhos fechados. Com o coração disparado, ela sentou no sofá, respirou fundo e abriu. Dentro, uma folha dobrada cuidadosamente e uma pequena foto. A folha era uma carta. A foto, um retrato antigo de Mauro com um bebê no colo. Mas o bebê não era Davi, era outro, com a mesma mancha, no mesmo lugar. Exatamente igual. Clara começou a ler. Clara, se você está lendo isso é porque eu decidi não fugir da responsabilidade. Fiquei em silêncio por tempo demais, mas ver a foto do seu filho reacendeu tudo. E eu preciso te contar a verdade. Há 6 anos tive um filho com outra mulher. O nome dele é Lucas. Ela nunca me pediu nada e eu fui covarde o bastante para aceitar isso e seguir minha vida. Mas Lucas nasceu com a mesma mancha que eu tenho no peito. Uma marca de família, segundo minha mãe. Todos os homens da nossa linhagem têm, meu pai, meu avô, eu. E agora, Lucas, quando vi a foto do seu bebê, jurei que era meu. Mas depois de muito pensar, eu procurei essa outra mulher. Pedi para fazer o teste com o Lucas. Queria entender se a marca era mesmo tão específica. E quando vi os resultados, descobri que sim. Mas que ela também pode surgir aleatoriamente em outros bebês. Similares, raras, mas possíveis. Mesmo assim, ainda achava que Davi podia ser meu. Mas eu fiz o exame, ontem, e deu negativo. Davi não é meu filho. Isso me devastou porque, mesmo sem saber, eu criei um laço com esse menino. Mas ele não é meu, sei que isso muda tudo. Ou talvez nada. Mas você precisava saber. Com carinho, Mauro. Clara sentiu o mundo girar. Ela tremia da cabeça aos pés. Deixou a carta cair. Pegou o telefone. Ligou para Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Pode voltar, ela disse. Você precisa ler isso. Rafael chegou em casa minutos depois. Entrou com o rosto tenso, mas determinado. Clara entregou a carta sem dizer nada. Ele leu, de pé. Demorou. Leu uma vez, 2. Quando terminou, olhou para ela. Não disse nada. Eu jurei que tinha sido ele. Ela disse em voz baixa. Mas agora nem isso eu sei mais. Rafael se aproximou. Tocou o rosto dela. Você me traiu. Ela assentiu. Mas eu fiquei, porque mesmo achando que ele não era meu, eu fiquei. Ela começou a chorar, e mesmo agora, sabendo que ele também. Não é do Mauro. Eu não sei mais o que é verdade. Rafael se ajoelhou diante do berço. Olhou para Davi. O menino dormia com os bracinhos para cima, tranquilo, alheio a toda aquela tempestade. Eu procurei a resposta em todo lugar, ele disse. Nos exames, na tua voz, no teu olhar, nas cartas, no Mauro. Mas a resposta sempre esteve aqui. Tocou o peito do bebê onde a mancha estava. Eu amo esse menino e vou criá-lo, porque nenhum exame do mundo muda o que eu senti quando ouvi ele chorar pela primeira vez. Clara se ajoelhou ao lado dele. Você me perdoa? Rafael a olhou. Não hoje, talvez nem amanhã, mas um dia, porque eu também errei, por duvidar, por me calar, por não confiar e por não ouvir. Mas agora quero recomeçar. Os dois se abraçaram. Um abraço longo de 2 corpos cansados. Davi mexeu no berço, abriu os olhos e soltou um sorrisinho leve, como se soubesse que tudo começaria de novo. Meses se passaram. Rafael e Clara começaram terapia de casal. Aprenderam a reconstruir. Davi cresceu, riu, engatinhou, falou as primeiras palavras. A mancha continuava lá, mas agora era só uma marca, não um peso. Rafael nunca mais perguntou de Mauro. E Mauro nunca mais escreveu. A carta foi guardada numa caixa, junto das outras verdades que doeram, mas passaram. Davi cresceu acreditando que seu pai era um herói. E, de certa forma, era, porque amar mesmo depois da dor é um ato de coragem que poucos conseguem. E Rafael, naquele dia, escolheu ser mais do que pai. Escolheu ser perdão. E isso foi maior do que qualquer sangue.